Em maio de 2025, uma fábrica do interior de Minas Gerais fez o impensável. Liderou o ranking de vendas de itens de consumo no Brasil, à frente de gigantes como Nestlé e P&G. Foram 26 milhões de unidades vendidas em um único mês, com sede em São Paulo, mas com raízes em Pouso Alegre, um lugar que a maioria dos brasileiros nem saberia apontar no mapa. Sem o rótulo de startup bilionária, sem o peso de uma multinacional global. Tudo começou com caminhões carregados de remédios, cruzando estradas pelo país. E quando o mercado percebeu, ela já tinha conquistado o mercado e a preferência do brasileiro. Mas isso não é só sobre crescimento, é sobre sucessão, é sobre família, é sobre como um legado virou uma potência. Em 1977, São Sebastião do Paraíso, sul de Minas Gerais. O Brasil ainda tentava se industrializar e o mercado farmacêutico era um dos setores mais hostis e protegidos do país. O governo controlava preços com mão de ferro por meio do Conselho Interministerial de Preços. A inflação galopante da década de 80 corroía a margem de qualquer empresa que não tivesse escala suficiente para se proteger. E as multinacionais americanas e europeias dominavam o tabuleiro, detinham as patentes das moléculas mais importantes, o prestígio junto à classe médica e o espaço privilegiado nas prateleiras das grandes redes farmacêuticas dos centros urbanos. Para os laboratórios nacionais, sobrava o que os grandes não queriam: o interior, as cidades pequenas, as farmácias de bairro que nenhuma multinacional se dava ao trabalho de atender porque o volume era baixo, o frete era caro e a relação custo-benefício simplesmente não fechava nos modelos de negócio dessas corporações. Foi nesse espaço, tratado como sobra pelo mercado, que João de Castro Marques enxergou algo que os outros não conseguiam ver. Ele fundou a CIMED, não como um grande complexo industrial, não como um laboratório de pesquisa avançada, mas como uma operação de distribuição regional, sem fábrica própria no início, sem patentes exclusivas, sem prestígio institucional junto à medicina, apenas rotas bem definidas, caminhões confiáveis e a capilaridade que os grandes players ignoravam por escolha. Ao longo das décadas seguintes, a empresa foi crescendo de forma metódica, incorporou a Windson, incorporou a Horno Terápica, expandiu o portfólio progressivamente. Mas por décadas inteiras, a CIMED permaneceu fora do radar nacional. Era funcional, competente, lucrativa dentro de sua escala e completamente invisível para quem não trabalhava diretamente com o varejo farmacêutico do interior do Brasil. Havia um detalhe que o mercado não estava conseguindo ver: cada rota aberta, cada farmácia de bairro conquistada, cada acordo de distribuição fechado numa cidade pequena do Nordeste ou do Centro-Oeste estava construindo algo que não aparecia em nenhum relatório de analista: uma malha, uma teia silenciosa, paciente, cobrindo o Brasil por dentro, cidade por cidade, estado por estado. O que ninguém sabia era o que estava sendo construído por baixo. João Adib Marques não seguiu o roteiro esperado para herdeiro de empresa familiar. Nascido em São Paulo em 1972, filho do fundador, criado num ambiente onde negócios farmacêuticos eram o tema constante de toda a conversa, ele poderia ter seguido o caminho mais natural: faculdade de administração, MBA no exterior, entrada direta na diretoria aos 25 anos. Escolheu o galpão. Aos 15 anos, Adib pediu para trabalhar no setor de expedição da Horno Terápica, a empresa do pai. Não na área administrativa, não em vendas com comissão, no galpão, carregando caixas de medicamentos, organizando estoque, conferindo carga antes do sol nascer, aprendendo a lógica real de como um produto sai de uma fábrica e chega nas mãos de quem precisa. Naquele ambiente sem ar-condicionado e sem planilha, ele aprendeu algo que nenhuma escola de negócios ensinaria: que o gargalo real do Brasil não era a capacidade de produzir moléculas, era a logística, era fazer o medicamento sair da fábrica e chegar ao balcão da farmácia certa, no prazo certo, ao custo certo, num país de dimensões continentais, com infraestrutura precária e tributação absurda. Um remédio produzido em Minas Gerais que não chegava à farmácia do interior do Maranhão era um remédio que simplesmente não existia para aquele paciente. Essa percepção, aprendida carregando caixas num galpão, moldou cada decisão estratégica que viria nos 20 anos seguintes. Adib complementou sua formação como um curso de contabilidade exigido pelo pai para garantir que sua agressividade comercial estivesse sempre ancorada em números reais. E então foi subindo dentro da empresa, passo a passo, sem pular etapas. Entre
entendendo cada engrenagem do negócio por dentro antes de tentar girar qualquer uma delas. Em 2012, ele assumiu formalmente o comando da CIMED ao lado da irmã Carla Marques Felmanas. A empresa tinha posição modesta no ranking nacional, e então a DIB fez uma aposta que a maioria do mercado considerou precipitada. Estávamos em 2014, o Brasil entrava em recessão técnica, desemprego subindo, poder de compra desabando, o dólar pressionando os custos de insumos importados. Eu não apresento como CEO, como dono, como a terceira maior indústria farmacêutica, eu me apresento como o quê? Como um vendedor. Eu sou um vendedor. E sabe por que é o sucesso da CIMED? Porque a CIMED é uma indústria farmacêutica que tem uma máquina de vendas. A indústria farmacêutica como um todo retraiu investimentos, cortou custos e adotou postura defensiva. A DIB foi na direção oposta, apostou pesado na produção de genéricos e acelerou o ritmo de investimento em capacidade fabril. A lógica era direta. O consumidor com menos dinheiro no bolso não ia parar de tomar o remédio que precisava. Ia trocar o remédio de marca caro pelo genérico eficaz e barato. E quem dominasse a prateleira dos genéricos naquele momento crítico, dominaria a fidelidade do consumidor por uma geração. O mercado desconfiou. Analistas questionaram o timing. Concorrentes esperaram para ver o resultado. A aposta parecia grande demais para o caixa que a empresa tinha disponível. Independente do setor, vendas têm que estar em primeiro lugar. É a locomotiva que impulsiona o sonho. João Adib Marques. Mas a DIB não estava apenas apostando em genéricos. Estava construindo o sistema completo que o galpão de 1987 havia ensinado que era necessário. Enquanto a indústria farmacêutica global se movia na direção do outsourcing total, terceirizando produção, embalagem e logística para reduzir ativos fixos, a CIMED foi na direção oposta. Verticalizou absolutamente tudo. Fábrica própria de embalagens, 2 plantas industriais em Pouso Alegre, com capacidade combinada de 100 milhões de unidades por mês, e a CIMED Log, uma malha logística própria, que hoje alcança 98% das 100 mil farmácias do Brasil. Isso não era coincidência, era o detalhe que o mercado inteiro havia ignorado por décadas. 2023. A CIMED já era grande, já dominava os genéricos, já tinha a malha logística mais abrangente do setor. Mas o que aconteceu a seguir mudou o jogo de uma forma que absolutamente ninguém no mercado farmacêutico havia previsto. A empresa lançou o Carmed, um hidratante labial, produto simples, prateleira de farmácia, o tipo de coisa que ninguém esperaria de uma indústria farmacêutica fundada no interior de Minas Gerais para competir com multinacionais de saúde. Então vieram os collabs, Carmed Fine, Carmed Barbie, Carmed Hello Kitty, Carmed Burger King, Larissa Manoela. Cada lançamento virou evento nas redes sociais. Cada embalagem virou objeto de desejo e de coleção. No primeiro mês da parceria com a Fine, a linha faturou 23 milhões de reais. Não era acidente, era Carla Felmanas, a irmã de Adib, que havia deixado a moda para coliderar a empresa, aplicando uma lógica radicalmente diferente de tudo que o setor farmacêutico conhecia. A CIMED não precisava parecer uma farmacêutica técnica e distante. Precisava parecer uma marca de consumo que as pessoas queriam ter dentro de casa, no bolso, na mochila. A virada foi total e veloz. Enquanto concorrentes seguiam com o tom austero e sóbrio das farmacêuticas tradicionais, a CIMED escolheu verde e amarelo, collabs, pop, influenciadores como co-criadores de marca e uma linguagem que falava diretamente com a geração Z. Não era só marketing, era reposicionamento completo de identidade. Os números mostram exatamente o que essa mudança produziu. Em 2024, a CIMED registrou faturamento comercial recorde de 3,6 bilhões de reais, crescimento de 22% sobre o ano anterior, receita líquida de 2,7 bilhões, EBITDA ajustado de 632 milhões. A empresa produziu 513 milhões de unidades naquele ano, com portfólio de mais de 600 produtos, e investiu 60% a mais em mídia e marketing, de forma deliberada, aceitando abrir mão do lucro no curto prazo para consolidar liderança no longo. Mas o número mais revelador não é financeiro, é esse. A CIMED está presente em 59% dos lares brasileiros. Isso é poder. Em maio de 2025, no ranking de consumo da IQVIA Brasil, o mais respeitado termômetro do setor, a CIMED superou Nestlé, P&G e as maiores multinacionais do mundo. A farmacêutica que ninguém via chegou ao topo. E o plano não para por aqui. A meta declarada é 10 bilhões de reais até 2030. O caminho inclui a entrada no mercado da semaglutida, a substância ativa do Ozempic, logo após a queda da patente em 2026, com preço 30% menor que o praticado hoje, levando o tratamento para fora dos grandes centros urbanos. Uma nova fábrica no Nordeste
Nordeste para reduzir custos logísticos e atender as regiões Norte e Nordeste com mais eficiência. E o projeto CIMED-X, 300 milhões de reais investidos em pesquisa na Estação Espacial Internacional, buscando formas de estabilizar moléculas que só podem ser alcançadas em microgravidade. Uma empresa do interior de Minas, pesquisando no espaço. A história da CIMED não é só sobre sorte. É sobre 3 decisões que a maioria das empresas evita tomar porque parecem lentas, invisíveis ou arriscadas demais. Primeira, controle o que ninguém quer controlar. Logística, embalagem, distribuição. Tudo aquilo que parece operacional, chato e invisível para o mercado financeiro é, na verdade, a vantagem competitiva mais difícil de copiar. A CIMED entendeu isso num galpão aos 15 anos e construiu o império em cima dessa percepção. Segunda, aposte na crise. Em 2014, quando o mercado retraiu, a CIMED avançou. Quando o consumidor perdeu renda, a empresa já estava exatamente onde ele precisava estar. Crise não é o momento de parar, é o momento em que o campo fica aberto e quem tem convicção real avança, enquanto os outros recuam. Terceira, marca não é produto, marca é cultura. O Carmed não vendeu hidratante labial, vendeu pertencimento, vendeu colecionar, vendeu a sensação de fazer parte de algo maior. Qualquer empresa que entender isso tem vantagem real sobre qualquer concorrente que ainda pensa só em portfólio e preço. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo no mercado brasileiro e deixa o like. Ele ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. Mas enquanto a CIMED construía seu império no varejo farmacêutico, havia um homem no interior de São Paulo construindo algo completamente diferente. Algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. Ele não vendia remédio, vendia laranja. E ninguém, absolutamente ninguém, entendeu o tamanho real do que ele estava construindo até que era tarde demais para questionar. Ele controlava 80% de todo o suco de laranja exportado pelo Brasil. Comprava fazendas em silêncio, sem chamar atenção. Controlava o preço que o produtor recebia na porteira, o preço que o mercado internacional pagava e o fluxo que abastecia supermercados nos Estados Unidos e na Europa. Tudo isso sem nunca aparecer em ranking nenhum. O Rei da Laranja, a saga de José Cutrale Jr.